momento mais imprevisível, né? Ninguém tinha como prever, mais imprevisto que a gente já atravessou, mais abrupto. Para você ter uma ideia, em março de 2020 a gente teve abruptamente, né, para quem não sabe, 80% de queda de arrecadação, né, de demanda, de faturamento de uma vez. Lá na nossa foi 95%. Pois é. Porque o governador porque fechou trancou, né? o Metropolitano, pois né? É. Que aí foi... Passaram 3 meses fechado, não foi? Exato. E ele errou muito ali porque como é que os funcionários dos hospitais do HGF, da Unimed, os hospitais que estavam a pleno vapor, que moram na região metropolitana, iam chegar lá para trabalhar, né? Pois então, é. assim, foi um erro, mas mesmo na área urbana que não foi trancado, por consequência de toda o isolamento social que foi imposto naquele momento, nós tivemos uma queda e não fomos só nós, isso foi generalizado, né? Salvo raras exceções, a maioria teve que enfrentar, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm ideia do que foi o impacto no transporte coletivo. No transporte coletivo foi dessa ordem. Chegou a 80%, como eu disse, agora que já recuperou muito é que está em 60%. Né, a recuperação. Na época foi 80% de perda, hoje está em 40% de perda. Então, muito desafiador, porque além de ser magnitude tremenda, foi muito rápido e não tinha como ninguém prever, ninguém tinha como se preparar para aquilo. Então foi muito difícil. Um monte de solução criativa com o intuito de continuar vivo. Né? Não era, por exemplo, a gente estava falando de lucro é essencial, tem que acontecer, mas não era esse o foco naquele momento. Naquele momento era continuar vivo. Oxigênio. Para depois a gente buscar ficar saudável de novo. Né? E é o que a gente está fazendo ainda até hoje. Então, assim, eu ainda não sei dizer exatamente como será após a pandemia, porque nós não terminamos de sair ainda, mas eu posso dizer uma coisa positiva desse momento. A gente já vinha gritando há muitos anos e já vinha nos definhando, né? A grita era, tinha que mudar o modelo de sustentação do transporte coletivo. Você tem 2 discussões, a gente já falou bastante sobre isso hoje, e elas precisam ser claramente tratadas nos contratos. Uma discussão técnica é quanto custa o transporte coletivo que o contratante determina. Então a cidade, pode ser Fortaleza ou qualquer outra, ela vai escolher, eu quero um ônibus desse tipo, quero tantos ônibus, quero tantos quilômetros, esse é o serviço que eu quero prestar. Ela que escolhe, ela que contrata. Custa X. Essa é uma discussão técnica. Quanto eu quero cobrar da população para usar? É uma tarifa, é um tributo. Tarifa não é preço, é um tributo. É uma classe de tributo que a população paga para usar um serviço público na proporção que ela usa. Muito bem, essa é uma discussão política. Porque cada prefeito, como eu acabei de dar o exemplo de São José dos Campos, né, e cada cidade vai ter que fazer a sua análise, ele vai olhar para pensar na sua população e achar o que é adequado cobrar. Acabei de falar também de São Paulo, que a tarifa lá é R$4 e alguma coisa, que eu não lembro exatamente quanto é. Acho que é R$4,80 hoje, não tenho certeza. Mas a tarifa que seria, se não houvesse subsídio, era em torno de R$8. Né? Então a prefeitura olhou, analisou e disse, não, a tarifa que eu vou cobrar é essa aqui. Né? Então isso é a questão que a gente já vinha gritando que precisava ser revisto, porque não dá para continuar toda hora na base da marretada como se alguma mágica fosse acontecer. Né? Como diz um colega mineiro, a tarifa mais comum no Brasil é a só posso dar. Você vai lá, discute, chega numa conta técnica de quanto custa o serviço e você diz, Estado ou Prefeitura, depender de onde você estiver, né? Ó, custa tanto, tem tantos passageiros pagando, então a tarifa é tanto. Aí a pessoa fala, olha, o governante olha e fala, ó, desculpa, eu só posso dar tanto. Sim, então paga a diferença, porque o custo está aqui, está aprovado pelo seu próprio corpo técnico. Né? E isso nunca era feito. Então, se tem um lado positivo da pandemia, é que eu acho que a gente já ia chegar no colapso no transporte coletivo no Brasil como um todo, de toda forma. A gente já vinha caminhando para isso na maioria das cidades, salvo raras e honrosas exceções. E com a pandemia, escancarou esse problema. Pagamos um preço muito alto, está sendo muito difícil atravessar, adrenalina todo dia, porque a gente não sabe se chega, todo mês é a mesma coisa, você não sabe como é que faz para chegar no mês seguinte, mas pelo menos essa questão foi escancarada. Eu não sei a que preço, não sei quantos vão escapar, porque muitos não escaparão, muitos já não escaparam, né? Muitas empresas tradicionais já não escaparam da pandemia. Mas o fato foi que ele ter acontecido nessa velocidade escancarou o problema para ele ser tratado. Senão ia devagarzinho acontecer do mesmo jeito
E agonizando, E talvez com consequências ainda mais severas, né? Porque quando uma empresa vai muito tempo tentando ganhar sobrevida sem condição, você vai começando a acumular passivos que quando ela para, sai deixando prejuízo para todo lado. Para todo lado, né?